E aí é importante para a gente pensar sobre o peso do voto. Porque a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o direito ao voto ele não caiu do céu. O direito ao voto foi uma conquista. E estudar esse assunto, a história dá essa possibilidade, né? Da gente compreender e estudar um assunto do passado para compreender a realidade do presente. Eu sempre digo isso para vocês, que essa é a grande finalidade da história. Estudar o passado para compreender a dinâmica, a realidade do nosso presente. E aqui, galera, é importante para a gente perceber como o direito das mulheres foi uma conquista. Porque o que eu sempre digo é a seguinte coisa: a gente vive numa sociedade, nós, dessa geração, em que nós já nascemos com esse direito garantido. O direito ao voto já nos foi garantido, né? A gente já nasceu com esse direito garantido. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa refletir que nem sempre esse direito foi garantido a todos os grupos sociais. Como, por exemplo, poderíamos citar as mulheres, né? O direito, em especial, a esse grupo, né, as mulheres, ele foi uma conquista que, inclusive, se deu a partir de 24 de fevereiro de 1932, no governo de Getúlio Vargas, tá? Então, vocês mulheres, né, que hoje têm o direito de votar, têm o direito de escolher os seus representantes, têm o direito, inclusive, de se lançarem como candidatas, isso foi uma conquista que é fruto de mobilização social dessas mulheres. Então, para que hoje esses diversos grupos, né, os grupos menos favorecidos, os grupos historicamente marginalizados, tenham participação política, isso foi fruto de reivindicação do passado. Então a gente precisa ter essa consciência e parar para pensar no peso do nosso voto. Isso, para mim, é um dado. Então, é muito mais do que ir na urna e escolher um representante e esquecer disso. Primeiro, a gente vive numa cultura que nós não fomos instruídos a nos preocuparmos com a política. Política não é uma preocupação cotidiana da sociedade, infelizmente. E aí a gente não pode julgar um indivíduo apenas, ou a ação de um indivíduo apenas. Isso é um reflexo da sociedade. A sociedade, infelizmente, nos modelou dessa forma, né? Inclusive perpetuando o imaginário de que política não se discute. Gente, isso é a afirmação mais bizarra da vida. Dizer que política não se discute. Porque a política, essencialmente, ela é pensada a partir da discussão. Sem discussão, não tem política. E aí a gente vive num contexto também em que as pessoas elas têm dificuldade de compreender e de aceitar a opinião, a expressão do outro, né? A gente precisa também compreender que numa sociedade democrática, essas tensões de ideias, isso faz parte. Isso faz parte da vida social, né? Então, eu preciso ter o meu direito garantido de me expressar, de me colocar, de opinar, e eu também preciso respeitar o direito do outro. O outro nem sempre vai concordar comigo e, por isso, ele não se torna meu inimigo. Ele não se torna meu inimigo por isso. Isso precisa estar muito claro pra gente, né? E por isso que é importante essa compreensão histórica, para a gente entender que nada caiu do céu de paraquedas. Isso foi fruto de mobilização, de tensões, de reivindicação da sociedade. Uma outra coisa que a gente precisa pensar e que eu estou sempre falando é: nós temos uma política, especialmente a política brasileira, marcada historicamente pelo controle das elites, pelo controle de um pequeno grupo que sempre deteve, né, por conta do capital econômico, transplantar esse capital econômico para o campo político, né? Então, hoje, ainda nós temos uma política marcada pelos interesses das elites, mas hoje nós temos muito mais possibilidade de mobilização.
E é por isso que eu preciso ter muito claro a compreensão do peso do meu voto. E aí, primeiro, como eu disse, nós não temos uma cultura, né, que se preocupa com a política. Primeiro, a gente vota e depois esquece. A gente não foi instruído a fiscalizar, a cobrar. A gente não é instruído a votar compreendendo as políticas e as ideologias do partido. A gente, muitas vezes, não analisa as propostas políticas de quem a gente está votando. A gente vota por indicação, a gente vota por amizade e por muitas coisas, por muitos critérios, muitas vezes banais. Só que eu preciso compreender que o meu voto, ele não vai ter impacto apenas na minha vida. O meu voto vai ter impacto na sociedade. Então, quando eu voto, é claro que eu estou votando a partir da minha compreensão do que eu defendo enquanto sociedade, mas esse meu voto, caso o indivíduo seja eleito, ele vai ter um impacto na sociedade. É por isso que eu digo para vocês, eu, Marcos Oliveira de Queiroz, enquanto professor de História, com as bandeiras que eu defendo de uma sociedade democrática, inclusiva, que defende a educação, que defende e garanta os direitos dos diversos grupos sociais, e não apenas de um pequeno grupo que detém um privilégio, eu preciso votar em um candidato ou candidata, que inclusive a minha candidata é uma mulher, tá? Que dialoga, ela não precisa necessariamente pensar exatamente igual a mim. Mas o voto no meu candidato ou na minha candidata, ele precisa estar em sintonia com o que eu penso, com o que eu defendo enquanto sociedade. Não dá para eu, com todas as bandeiras que eu defendo de inclusão, votar em um cidadão, por exemplo, que é LGBTfóbico. Um cidadão que é racista. Um cidadão que é sexista. Um cidadão que acha que os homens têm que ter privilégio simplesmente por serem homens. E que as mulheres, que é justo realmente que as mulheres ganhem menos, porque as mulheres, enfim, elas são uma força menor na sociedade. Ou um grupo menor, que a gente sabe que não é, né? Do ponto de vista político, né? De direitos políticos, nós temos esses grupos aí, no sentido de representação, que não são protagonistas. No caso, os negros, a gente sabe que negros no Brasil não são minorias, né? Quando a gente fala, grupos minoritários, é minorias no sentido de direitos políticos, de representação política. Porque a gente sabe que a gente ainda tem uma sociedade que no campo político é marcada pelo predomínio e hegemonia de uma elite. E essa elite, vale dizer, que é branca, mas é importante a gente pensar essas questões agora. Porque, por exemplo, eu não tive acesso a uma história problematizadora, que questionasse os papéis políticos, né? Eu já falei pra vocês que eu tive acesso a uma história que era decorar nomes e datas e eventos. Mas sim, o que é que eu faço com nomes, datas e eventos? Eu, enquanto professor de história, posso ter decorado todos os nomes, datas e eventos. Posso ser uma máquina ambulante, uma enciclopédia ambulante. Mas a finalidade da história é muito mais do que saber um fato. É interpretar o impacto de um determinado fato para a sociedade que eu vivo. É por isso que eu digo para vocês, quando nós estamos estudando lá a Revolução Russa, a Revolução Francesa ou qualquer outro assunto de história, eu sempre estou trazendo reflexão para o presente. Porque primeiro que eu digo, eu não sou um cidadão francês, eu não moro na França, eu não moro na Inglaterra. É importante a gente estudar essa história geral, essa história global, entender os avanços, os processos, as mudanças, as permanências, mas eu estabelecer conexões, links com o meu presente, o meu cotidiano. Senão, essa história não tem eficácia, não tem sentido. História é reflexão, sobretudo reflexão crítica. Compreenderam? História é, sobretudo, reflexão crítica. Então não basta saber nomes, datas e eventos. Isso não me impressiona. Isso não me impressiona.